Na banca de estudo, aprovação. Olá pessoal, aqui é o professor Xavier, Augusto Xavier, e vamos dar início a mais uma videoaula. Hoje vou falar de um assunto muito importante, que é um assunto que, se você aluno compreender bem, ele vai te dar uma gama de informações para os demais assuntos que você vai ver em química em todo o ensino médio, ok? Que é justamente o conteúdo de ligações químicas. Ligações químicas, pois é um assunto extremamente importante. E alguns de vocês possuem algumas dúvidas, mas vamos aqui fazer essa releitura desse assunto. Bem, pessoal, ligação química ele é um assunto importante porque ele está relacionado com a formação de moléculas, tá? E toda ligação química ela vai envolver a questão de doação, né, liberação, absorção de elétrons ou compartilhamento de elétrons, tá? Então, a parte eletrônica é o tchan da coisa, tá? Então, o conceito de configuração eletrônica, o desenvolvimento da tabela periódica permitiu aos químicos uma base lógica para explicar a formação de moléculas e outros compostos. E aí, pessoal, vem o grande e importante cientista que é o Lewis, que ele explicou que os átomos reagem de forma a alcançar uma configuração eletrônica mais estável, correspondendo à configuração de um gás nobre. Pessoal, na nossa aula de distribuição eletrônica, eu falei para vocês da questão dos elétrons de valência. E eu comentei com vocês também na distribuição eletrônica e na tabela periódica que os gases nobres, né, são elementos atômicos. Então você só vai encontrar na natureza os gases nobres na sua forma atômica, ao contrário dos demais compostos, tá certo? E ele vai ter com exceção do hélio, ele vai ter, os demais vai ter 8 elétrons na camada de valência. Então, na sua distribuição, S2, subnível S2, subnível P6, juntando os dois, 8 elétrons de valência, tá? E isso confere o gás nobre uma estabilidade, o fato dele ficar sozinho, tá certo? Então, observou-se, no caso aí o Lewis observou que os outros átomos, eles doavam, recebiam ou compartilhavam elétrons a fim de buscarem uma configuração eletrônica semelhante ao gás nobre, tá certo? Então, a ligação química justamente é a busca por a chamada busca pelo octeto, né? Porque, tirando o hélio, os demais possuem 8 elétrons na camada de valência, tá? E o que é uma ligação química? É o conjunto de forças de origem eletrônica, eletrostática, que mantém os átomos unidos entre si, dando origem às moléculas. Em todos os tipos de ligação química, as forças de ligação são essencialmente de origem eletrostática, isto é, forças entre cargas elétricas, certo? E aí temos a nossa tabela periódica. Tá? No nosso último grupo aqui, os gases nobres, certo? Com exceção do hélio, os demais possuem 8 elétrons na camada de valência. Relembrando, né, basicamente a nossa tabela periódica ela é essencialmente formada pelos elementos metálicos que estão representados na cor roxa.
os gases nobres nessa corzinha azul e os elementos que são considerados semimetais, né, em cor amarela, e o verde, os não metais, né, ou ametais. Lembrando que em amarelo já tem uma nova reclassificação, boro, silício, germânio e astato são agora considerados elementos não metálicos. Antimônio, telúrio e polônio são considerados elementos metálicos. Ok? Então, é metal e não metal. E isso, de acordo com as propriedades, as características que nós vimos, a questão do raio, a questão da afinidade eletrônica, da energia de ionização, da eletropositividade e, fundamentalmente, da eletronegatividade, que vai encadear como os elementos em si vão estar agrupados, ligados, formando aí os seus compostos. Então, pessoal, existem três tipos de ligação química: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. E eu vou explicar cada uma dessas três tipos de ligações aí para vocês. Olha só, pessoal. Só relembrando, né, a questão da regra do octeto. Então, temos aí 4 elementos químicos. Temos o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, certo? Então, olha só. Se a gente for relembrar, né, a regra do octeto, os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons de forma que tenham 8 elétrons na camada de valência, como eu tinha explicado para vocês. Tá? Então, dentro da distribuição, na primeira camada, primeiro período, só existem 2 elementos, que são o hidrogênio e, na outra extrema ponta, o hélio. E lembramos mais uma vez que o subnível, a camada 1, só possui um subnível, que é o subnível S. E o subnível S, ele só comporta apenas 2 elétrons. Tá? Então, por isso que o hidrogênio, quando ele ganha mais um elétron, ele se estabiliza. Por quê? Porque a sua camada está preenchida e se assemelha com a do hélio. Tá? Então, eu só gostaria de mostrar para vocês aqui a questão dos elétrons de valência, só para vocês relembrarem, tá? Então, o carbono. O carbono, pessoal, ele tem os 2 primeiros elétrons na camada preenchido. E nós temos aqui 1, 2, 3, 4 elétrons na sua camada de valência, tá certo? E para preencher, se vocês observarem bem a figura, tem aqui os círculos em branco, tá? Então, o carbono, para atingir a sua estabilidade, ou seja, o octeto, ele precisa ganhar 4 elétrons. O nitrogênio, que possui número atômico 7, ele precisa ganhar apenas 3 elétrons. E o oxigênio, por sua vez, precisa apenas de 2 elétrons para atingir o octeto. Tá? Então, é sempre importante. Os assuntos eles se conectam, pessoal. Então, a distribuição eletrônica, se você sabe distribuir, se você lembra bem as propriedades, né, periódicas, e você sabe quem são os elétrons de valência, isso vai ser fundamental para o entendimento desse assunto. Ligações químicas, vamos lá. Dentro da teoria do octeto, né, as classificações de ligações. Né, e a primeira que eu tinha citado no slide anterior é a ligação iônica. Bem, pessoal, vocês já ouviram falar do termo íons, né? Íons são espécies que possuem carga, ou seja, espécies carregadas, seja de natureza positiva ou seja de natureza negativa. Íons de cargas positivas são chamados de cátions e
íons de carga negativa são chamados de ânions, tá? E a ligação iônica é caracterizada, pessoal, pela transferência de elétrons, tá? E aí a gente relembra um pouco as propriedades periódicas. Nós vimos que os metais possuem, né, baixa energia de ionização e possui alta eletropositividade, tá? Então, eles têm uma tendência a perderem elétrons, né? Uma das propriedades dos metais é a questão da condutividade elétrica. Os elétrons estão bem, digamos, desprendidos, tá certo? Está lá em abundância os elétrons para serem doados. Então, os metais têm essa tendência de formarem cátions, íons positivos. Já os elementos não metálicos, eles têm tendência de receber esses elétrons e, por consequência, de ficarem com um caráter negativo. Então, pessoal, não tem mistério. Um dá elétrons e o outro recebe. É a fome com a vontade de comer, como eu sempre digo. Tá? E aí, pessoal, temos aí uns elementos, tá? Os elementos representativos que estão em verde, tá? E as representações deles com seus elétrons de valência, tá? Os elétrons de valência, a representação de Lewis, que por sua vez, desculpem, a representação de Lewis, que representa aí os elétrons de valência, que ajuda a gente desenhar as estruturas em relação a termos de ligação química e a parte de geometria molecular, que é um assunto que nós vamos ver mais na frente. Os elementos de transição têm camadas internas incompletas e não podemos, em geral, escrever as notações de Lewis para esses elementos, porque os elementos de transição eles possuem aí, né, alguns tipos de ligação química bem características, tá? Em especial aí a formações de íons complexos, que é um assunto que a gente não vai nos adentrar. Neônio tá aqui, tá certo? Então, quando o sódio ele perde seu um elétron, ele vai ficar com a configuração eletrônica do neônio. Pessoal, observe uma coisa, é muito óbvio. É mais fácil para o sódio perder um elétron e ficar com 8 elétrons na camada de valência, né? Mesmo que seja uma camada de valência anterior, né? Do que ele ganhar 7 elétrons, né? E atingir o octeto na sua camada 3. Né? E se isso acontecesse também, afrontaria as propriedades periódicas que nós estudamos. Porque os metais têm tendência, pessoal, a doar elétrons e não a receber elétrons. Já o cloro, elemento ametálico, tá? Possui aí uma alta afinidade eletrônica, uma alta eletronegatividade. Ele recebe esse elétron do sódio. O elétron do sódio não vai aí dar uma voltinha. Ele tem um encontro certo com outro elemento, tá? Então, o cloro aqui, por sua vez, pega esse elétron e, ao receber esse elétron, ele vai ficar com a configuração na sua camada 3, 3s2, 3p6. 2 mais 6, 8 elétrons na camada de valência. E aí, ele precisava, só relembrando, de um elétron para atingir a sua estabilidade, né, o octeto. Então, com esse elétron recebido, ele vai ter o octeto formado, certo? Então, pessoal, observe, o sódio, por perder um elétron, ele vai ficar com a carga mais, né, ou mais 1. Por quê, pessoal? Ele tem agora, o elemento sódio tem 11 prótons e 10 elétrons. Já o cloro, ele vai ter 18 elétrons, porque ele tinha 17.
mas ele vai ter agora 18, porque ganhou mais um elétron, contra 17 prótons, então ele tem uma carga menos 1. E aí, pessoal, olha só, o íon sódio, ele está estabilizado, então ele não podia, se ele quisesse, ele não se ligava com ninguém, tá? Assim como o íon cloreto, tá? Mas aí vem aquele detalhe, né? Que a gente aprende na ciência. Cargas de sinais opostos se atraem. E por indução eletrostática, há a formação do composto iônico, né? Ou do retículo cristalino ou cristal, né? Então, pessoal, temos aí o cristal de cloreto de sódio, né? Onde o íon sódio é representado em esferas vermelhas e o íon cloreto em esferas azuis, certo? Coisas importantes que vocês não podem esquecer, que são a questão de algumas propriedades dos compostos iônicos. São sólidos nas condições ambientes, ou seja, a 25 graus Celsius e 1 atm. Apresentam altos pontos de fusão e ebulição, ou seja, eles possuem altos pontos de fusão, ou seja, a passagem do sólido para líquido, e altos pontos de ebulição, que é da passagem do líquido para o estado gasoso. Só para vocês terem uma ideia de como são altos, né? O sal de cozinha, o cloreto de sódio, ele tem ponto de fusão em torno de, na pressão 1 atmosfera, ele tem um ponto de fusão acima de 700 graus, em torno de 730, né? Por aí. Então, notem, né, para o sal de cozinha, que é sólido, temperatura ambiente, passar a ser líquido, ele precisa de fornecer energia, uma temperatura acima de 700 graus Celsius. E para ele ebulir, ou seja, para ele passar para o estado de vapor, estado gasoso, ele precisa simplesmente temperaturas acima de 1.300 graus, né, Celsius, ou seja, temperaturas altíssimas. Tá? Então não se esqueçam, os compostos iônicos, primeira propriedade, são sólidos a temperatura ambiente, apresentam pontos de fusão e ebulição altos, são condutores de eletricidade quando estão no estado líquido, ou seja, também conhecido como fundido, tá? Ou quando estão dissolvidos em água. Por que isso, pessoal? No estado líquido, né, as moléculas tendem a se afastar. No caso aí, nós não temos, propriamente dito, uma molécula, nós temos um composto iônico, tá? Existe essa diferenciação, tá? Então, os íons, eles tendem o quê? O íon positivo e negativo, eles tendem a se afastar. Então, quando eles se afastam, vai ter a carga positiva e a carga negativa, tá? E aí, quando eu tenho esses íons com mobilidade, eles vão servir como pontes para transferência de elétrons. Então, se eu colocar uma diferença de potencial elétrico, ele vai conduzir, né? Vou colocar uma corrente elétrica, desculpe, ele vai conduzir. Já a mesma coisa acontece quando está em água. Por quê? A água, pessoal, possui alta constante de elétrica, uma propriedade física, tá? Que tem a capacidade de quebrar essa ligação iônica. Então, ele vai solvatar, as moléculas de água, elas solvatam, né, os íons, carga positiva e carga negativa, tá? E aí, as cargas separadas têm a questão da condutividade de corrente elétrica. E, pessoal, a maioria dos compostos iônicos são solúveis em água, ok? Então não se esqueçam disso. Olha só, para vocês terem uma ideia, o famoso experimento aí da lâmpada, que foi produzido aí pelo cientista Arrhenius, tá? Eu tenho uma lâmpada, fios desencapados, separados, né? E uma outra parte ligada a uma fonte. Numa água destilada,
não vai conduzir corrente elétrica nenhuma. Por consequência, não vai ter o acendimento da lâmpada. Por quê? Porque a água não possui espécies carregadas que vão servir de ponte. Quando eu coloco quando eu coloco esse mesma coisa, só que num pote com sal no estado sólido, também não vai acontecer. Por quê? Porque os íons eles estão agregados na sua rede cristalina, eles não estão separados, tá? Já quando está água e sal dissolvido, a lâmpada fortemente acende, certo? Porque nós temos íons em solução. Pessoal, esse é um dos motivos que nós, seres humanos, tomamos choque, tá? Porque nós temos esses íons dissolvidos em nosso corpo, né? Lembrando que nosso corpo ele é formado essencialmente por água e muitas substâncias dissolvidas, né? Muitos eletrólitos, íons cloreto, sódio, potássio, cálcio, magnésio, ferro, enfim. Determinação da fórmula de um composto iônico, né? Nós temos aí o cátion, né, com sua carga positiva, seu ânion com sua carga negativa, tá? Quando é mais um e menos um, feito o cloreto de sódio, muito simples, já escreve direto, NaCl. Não precisa colocar Na1 e Cl1, já vai direto. Agora, quando nós temos cátions com carga, com números diferentes, por exemplo, 3 aqui, 2 aqui. E aí como é que ficaria? Ficaria A2B3, tá certo? Então, não se esqueçam disso. Tá? E aqui nós temos a distribuição aqui, né, dos elementos e das suas possibilidades de cargas, seja elas positivas, seja elas negativas. Alguns cátions, os principais cátions. E nós agora vamos adentrar um pouco da ligação covalente, certo? Ligação covalente, né, ou ligação compostos moleculares, né? A característica da ligação química ela é totalmente diferente do composto iônico. E como é que isso acontece? A ligação covalente está associada a um princípio da formação de pares eletrônicos ou compartilhamento de elétrons. Ocorre entre com elementos ametálicos, tá? Ou ametal com hidrogênio, ou hidrogênio e hidrogênio. Ou seja, pessoal, elementos não metálicos é que formam ligação covalente, certo? E aí, nós temos aí a fórmula molecular do gás flúor, o F2, tá? E aí, nós fazemos a sua distribuição eletrônica de Lewis, tá certo? E aí, nós vimos, ó, o flúor, ele pertence à mesma família do cloro, então ele possui 7 elétrons da camada de valência, 2, 4, 6, e mais um aqui, 7. A mesma coisa do outro lado. Se vocês observarem esses dois elétrons aqui, ó, um de um lado e do outro, eles estão aqui dentro de uma caixinha. E se você observar, se esse elétron aqui do flúor estivesse no outro lado do outro flúor, o outro flúor estaria o quê? Com 8 elétrons. E se a gente pensar de maneira singular também para o outro flúor, a mesma situação. Então eles chegam numa situação, opa, nós vamos compartilhar aqui esse par de elétrons e ambos aqui vão possuir o quê? Uma configuração eletrônica de um gás nobre. Tá certo? Então aqui um compartilhamento eletrônico, uma ligação química, já dá a estabilidade para ambos os elementos. E aqui é a fórmula estrutural, onde não são representados os outros elétrons de valência e apenas a ligação química, molécula do flúor, representada, né, na forma dessas esferas. E aí, pessoal,
Existem as ligações covalentes, existem 3 tipos. Covalente simples, onde nós temos apenas um compartilhamento de par eletrônico. Covalente dupla, né, ou seja, 2 compartilhamentos. E covalente tripla, eles fazem 3 compartilhamentos de pares eletrônicos. Olha só, pessoal, falar um pouco aí rapidamente das propriedades dos compostos moleculares, né? Eles, ao contrário dos compostos iônicos, eles podem apresentar-se de maneira sólida, líquida ou gasosa nas condições ambientes, né? Forte atração interatômica não garante forte atração entre moléculas, que são geralmente fracas, tá? Nós temos aqui alguns exemplos que podem ser considerados, né? Diamante, né, que é um composto de carbono, e o metano, que possui aí é um composto de carbono também, mas está ligado a hidrogênio. E diamante, ele na temperatura ambiente, ele é um sólido de alta dureza, e o metano na temperatura ambiente, ele é um gás, né? E que sua condensação, né, a menos 161 graus Celsius. Então, esses dois compostos fazem ligações covalentes, mas que possuem aí estados físicos, né, e propriedades diferentes, né? Se a gente comparar, olha bem, mas se a gente comparar aos pontos de fusão e ebulição com os compostos iônicos, eles apresentam pontos de fusão e ebulição, no geral, baixo, tá? Sempre tem as exceções aí, mas no geral, quando a gente compara, sim. Pessoal, também na sua grande maioria, quando a gente compara com os compostos iônicos, eles são maus condutores de eletricidade. Alguns podem até conduzir quando em meio aquoso, porque aí eles sofrem um processo de ionização que a gente vai estudar em outro assunto. A maioria dos compostos são solúveis em solventes orgânicos. Isso é uma das propriedades que nós vamos estudar em química orgânica, tá, pessoal? Então, fiquem espertos. Para a gente finalizar a parte de ligações químicas, nós vamos ver a parte de ligações metálicas. O próprio nome diz, está associado a elementos metálicos. Os metais têm tendência aí de perder elétrons, de ter um elétron fácil de ser retirado, tá? E os metais, eles estão ligados a outros formatos de rede, semelhante aí a composto iônico, tá? Mas como é que funciona? Lembra o seguinte, pessoal, o sódio, tá? Ele só tinha um elétron de valência. Então, se ele, digamos, perde, ele fica com a carga positiva, né? E fica com a configuração eletrônica do neônio, tá certo? Então, a ligação metálica, né? Se a gente fosse juntar fosse formar um composto só com sódio, então vários átomos de sódio eles estariam próximos uns aos outros numa rede como se fosse íons positivos e os seus elétrons bem distantes, tá? E esses elétrons eles ficam de maneira desordenada, né? O que a gente chama aí de mar de elétrons, né? Como está representado aí esse slide com esses elétrons aí, né, dispersos, tá? E é por esse motivo que os metais possuem alta condutividade elétrica e térmica, tá? Os metais são bons condutores elétricos, possuem natureza brilhante, possuem pontos de fusão bastante elevados, né? E os exemplos aí, sódio, ferro, alumínio, ouro, cobalto, ok?